E que a paz de Jesus se faça conosco e nos preparemos para um grande banquete que Jesus reservou para todos nós. Mas vamos desligar o celular para não atrapalhar esse banquete na hora da melhor iguaria. O telefone é igual quando a gente está almoçando em família, o telefone toca, e a gente faz o quê? Para o almoço, atende o telefone. Então, para não atrapalhar o nosso banquete, vamos desligar o celular, tá certo? E mais uma vez é sempre bom estarmos aqui, sob o amparo de Jesus, sob a inspiração dos nossos queridos amigos espirituais, especialmente do nosso querido Bezerra, que está sempre ali afagando todos nós, né? Cada um de nós, nas nossas dificuldades, e não são poucas, né? Nos nossos contratempos, e não são poucos. Mas nós vamos vencendo. E aqui chegamos. Já é uma grande graça. Já é motivo para agradecer, porque nós vamos sair daqui, com certeza, melhores do que entramos. Afinal de contas, não viemos aqui perder tempo, né? Viemos aqui aprender um pouquinho mais, para que através do aprendizado a gente possa se transformar, se melhorar e sermos verdadeiramente seres melhores, porque o planeta está precisando muito de uma energia renovada, de seres renovados, porque às vezes a gente pensa que tem mais gente puxando para trás do que para frente. Mas não, a força do bem é maior, com certeza é maior, e vencerá sempre. Mas vamos manter as nossas melhores vibrações. E assim, o aprendizado da noite vai vir através do nosso irmão Manuel Messias, que é um trabalhador do Centro Espírita Caminho da Felicidade, no Estácio. Acho que a maioria já o conhece. Quem não o conhece, eu preciso fazer um alerta. Cuidado com ele, porque ele é uma metralhadora de conhecimentos e ele pensa que a gente consegue acompanhá-lo na mesma velocidade do raciocínio dele, né? Mas com certeza a boa vontade dele é imensa com todos nós, né? É uma pessoa que acrescenta e muito a todos nós, e aqueles que não o conhecem vão conhecê-lo e vão querer ouvi-lo outras tantas vezes, porque a gente sai muito mais rico. E a gente desde já agradece ao nosso irmão o carinho, a gentileza de estar aqui conosco. E eu vou falar pouco porque ele precisa falar muito. Então vamos à mensagem do dia, que é do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Barcelo, pelo nosso irmão José. Caminho certo. Não te esqueças de que a tua vida toma a direção dos teus passos. O caminho que percorres é o de teus interesses e necessidades. Existem caminhos para os cimos e estradas para o abismo. Acautela-te contra os atalhos, caminhos de aparência tranquila, mas repletos de desilusão. É penoso recomeçar a jornada depois de longo trecho percorrido. Certifica-te de que estejas no rumo certo. Felicidades extremas são indícios de caminhos sinuosos. Muitas pedras de tropeço são degraus de ascensão, escoras para os teus pés. Não te apresses, passo a passo, avança sustentando a cruz. E que Jesus nos fortaleça. E assim, vamos seguir, ouvir a prece inicial com a nossa irmã Isa. Boa noite, irmãos.
Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Jesus, pedindo as bênçãos de nosso Pai, pedindo o amparo de Jesus, a permissão para iniciarmos mais uma reunião, pedindo que o manto de nossa Mãe Maria nos envolva todo e pedindo também ao arcanjo Ismael, o anjo do nosso Brasil. Eu vou fazer a prece que Ismael levou a Jesus pedindo por nós. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto de teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinho, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica desse instante, pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja, que Deus nos proteja. Com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com as graças de Deus. Sempre prazer hoje estarmos reunidos e estudando o Evangelho do Senhor e que possamos aproveitar esses momentos que nós estamos desfrutando de aprendizado para poder ajudar na nossa caminhada. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Porque essa alegria, porque essa esperança e porque essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus. Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de 2 se juntam a nós, em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos, o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vêm aqui para aprender conosco, mas sim atender às nossas necessidades, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendemos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, a abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos,
vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta, porque dentro das possibilidades que esses nossos irmãos já possuem e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos, se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus. Hoje o nosso tema de reflexão é sobre moral espírita. É um tema específico, deve ser estudado, refletido sobre a ótica da nossa doutrina espírita. Porque o que acontece? Nós, quando trazemos algum assunto desse tipo, nós devemos recordar que é muito comum serem trazidos espíritos que estão sofrendo no plano espiritual, nunca assistiram a reunião doutrinária, mas seguiram os preceitos que ensinaram nas suas religiões e sofrem. Então eles não entendem por quê. E os seus amigos espirituais trazem esses irmãos aqui e realmente para ouvir onde eles erraram e reajustar os seus passos. E quando nós temos uma aversão por um tipo de religião, nós não queremos saber nada sobre ela. Então é por isso que às vezes nós vamos ser até um pouco didáticos na nossa explanação. Quem coloca isso para nós é o Emmanuel, na questão 378 do Consolador. Ele lá diz o seguinte: perguntaram a ele por que razão é necessário trazer irmãos imperfeitos nas reuniões públicas para serem doutrinários e evangelizados, se eles poderiam ver os seus guias espirituais. E Emmanuel responde o seguinte: há espíritos que desencarnam presos nas suas ideias fixas, não vê nem ouve seus amigos espirituais. São trazidos por esses mesmos amigos às reuniões públicas e de comum acordo entre o plano espiritual e os encarnados, eles ouvem, porque eles nos veem e nos ouvem. Então eles recebem a informação e os nossos irmãos trabalham mais tarde com eles. Então é essa a nossa função. E lembrando que Jesus diz: eu vim para os pecadores, não para os sãos. Nós não podemos só pensar em nós, isso é egoísmo. Então, sobre moral espírita, nós vamos começar trazendo algumas questões que o próprio livro do Espírita passa para nós. Na 629, Kardec já faz uma pergunta direta sobre isso. Que definição se pode dar de moral? E a resposta que os Espíritos Reveladores dão é o seguinte: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, veja aqui o seguinte: nós vemos que o que impera é a lei de Deus. É uma resposta. Quando nós falamos sobre a ótica de espírita, me imagino, cada profissional que vive no dia a dia nosso, trabalha no ramo de atividade. Ele olha o que a faculdade passa para ele. E nós temos que colocar aquilo que o Senhor passa para nós, para alinhar os dois comportamentos, aquele que trata com o problema terreno, ele aplicar aquilo que o Senhor nos recomenda para fazê-lo, e não apenas aquilo que a ciência coloca para ser divulgada. E na 614, Kardec pergunta o seguinte, não tem sequência de pergunta, só sequência de ideias, ok? Que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, vemos de novo, repetir a lei de Deus como dirigindo os nossos passos. Na 615, Kardec então pergunta:
É eterna a lei de Deus? É eterna e imutável como o próprio Deus. Agora, nós vamos ver no Evangelho a concordância doutrinária que nós temos que estar sempre observando. No Evangelho do Senhor, no Sermão do Monte, no capítulo 7, Jesus diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas se o que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu. Então nós vemos o seguinte: todo alinhamento aqui para efeito de moral espírita está condicionando na vontade do Criador e na lei de Deus. Nesse aspecto aí, nós já temos uma base, é isso que nós temos que concentrar. Por que nós chamamos a atenção sobre isso? É muito comum nós comparecermos nas reuniões doutrinárias apenas em busca de socorro imediato do dia de hoje. Mas e o dia de ontem e o dia de amanhã? Nós nem sempre estamos preocupados em que nós vamos conseguir o amanhã, o que fizemos hoje. Porque o de hoje é o que nós fizemos ontem. E se não está bem é porque alguma coisa errada foi feita. Ou não foi feita da maneira correta. E aí, o que acontece? O que nós vemos aqui? Nós estamos buscando a moral espírita, não é isso? E nós enxergamos aqui obediência e respeito. E quando diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas se o que fizer a vontade, o que nós vemos aí é o respeito e obediência. Então nós começamos a entender que a moral não existe sozinha. Ela é acompanhada com os comportamentos que nós temos que ter. Respeito e obediência. Porque no linguajar, às vezes, que nós chamamos a atenção de alguém, no dia a dia nosso, e às vezes nós até criticando a pessoa, diz, que moral você tem para me chamar a atenção? Não é assim? Porque você não tem nível para me chamar a atenção se você também é errado. E às vezes, quando alguém nos chama no erro, ele está nos ajudando, mas só que nós não gostamos. Criticado, nós rebatemos a crítica dele, embora fosse positiva, não é isso? E aí, na 621, nós temos a seguinte pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Eu pedi para o meu irmão aqui, coloquei esse quadro aqui para ver, para o pessoal daqui a pouco ver o seguinte: na consciência, está na consciência a lei de Deus, então está dentro de nós. Nós sempre tínhamos uma dificuldade para entender o mecanismo de como funcionava o nosso processo de aprendizagem e de onde saíam os recursos para nós caminharmos. Estudando um livro de Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, nos dramas da obsessão, nós encontramos o que procurávamos. Lá ele diz para nós o seguinte, que quem já leu, alguém aqui já leu o livro Drama da Obsessão? Não. No Drama da Obsessão, ele, em 1920, mais ou menos, ele recebe um convite daqueles que as pessoas mandam uma cartinha para fazer corrente, para pedir ajuda, e o médico que trabalhava com ele aqui no planeta, já manda um recado para ele mental, que ele capta isso, de que recebeu aquela carta do Sul, porque uma família está sendo perseguida e já 2 pessoas cometeram suicídio. Primeiro a filha, depois o chefe de família, e o outro rapaz, ele deitou na linha do trem, só não morreu porque os amigos tiraram ele na hora. Então ele vem com a sua equipe e começa a analisar o que está acontecendo. Só que ele respeita as orientações superiores. Então ele, para ajudar, ele tem que saber como tudo começou. Não é como às vezes nós achamos que deve ajudar e já sai ajudando. Às vezes está até atrapalhando. E aí ele diz, cumpriria cientificar-me do passado espiritual dos personagens, a fim de que habilitar para uma favorável solução do mesmo. Poderíamos tentar, aí ele diz, poderíamos tentar mergulhar na consciência dos perseguidores e dos perseguidos. É isso aqui a consciência. Só para nós localizarmos,
Isso aqui é a consciência colocada numa simbologia que está no livro Entre o Céu e a Terra. No livro Entre o Céu e a Terra, o nosso irmão Clarencio diz o seguinte, falando sobre a memória. A memória é como um disco que, sobre o influxo da luz, guarda para sempre as experiências todas que nós temos na nossa existência. E como é que funciona isso? Quando nós mergulhamos, abre-se um disco novo para nós. Tudo é gravado, sentimento, reação, tudo. E temos outros dentro de nós. Aqui, por exemplo, nós colocamos de vários que temos. Quer dizer, cada disco desse é uma existência. Quando nós chegamos aqui, ninguém lembra da vida anterior. Concorda não? Alguém aqui lembra não? Pode até ter algum... Não lembra. Quando nós voltamos, não esquecemos de nada. E aí que surgem os grandes problemas. Aqui, nós começamos a aprender tudo de novo, não cumprimos a etapa feita anteriormente. E aí o que acontece? Quando chega do outro lado, vê que eu podia ter acertado e errei. Ao invés de melhorar, piorei. Não é que se atrasa, mas não avança. E aí o que acontece? Acumula débitos. Na próxima vai ser mais difícil, porque mais será cobrado a quem mais foi dado. E nós não vemos esse princípio que nós recebemos. Então o que acontece? Doutor Birner, então ele diz, não é isso? Poderíamos tentar as informações com seus quatro perseguidores, obrigando a um retrocesso parcial ao pretérito para extrair da sua memória ou consciência as recordações informativas exatas. Ele pensou, por que ele fez isso? Mas mergulhar seria fazer eles voltar de novo na experiência que eles passaram. Esse grupo que ele está andando está há 400 anos, 4 séculos, lutando entre si e com sofrimentos todos. Então ele vai falar o quê? Com o guia daquele grupo ali para explicar o que aconteceu com eles, que o mentor do grupo é um só, dos perseguidos e perseguidores. Mas só que é o seguinte, quando ele usa a palavra arquivos mentais na consciência, ele coloca entre aspas, arquivos mentais do perispírito. Aí abre uma linha de raciocínio. Porque quando o livro espírita não é para passar tempo, nem para cultura, não. É para aprendizagem. Repara bem, como é que nós temos que prestar atenção? Normalmente um autor comum, e quando ele coloca uma coisa que ele não está bem claro o assunto, mas coloca numa palavra, ele coloca um númerozinho do lado e lá embaixo no rodapé ele coloca para chamar a atenção, não é isso? E define o que ele quis dizer. Bezerra de Menezes não fez isso, que não sei, nem vai olhar lá embaixo. Ele colocou entre arquivos mentais do perispírito. O que significa isso? Ora, não está em mim. Por que não está em mim? Quem somos nós? Não sei se vocês dão para ver aí essa luzinha que está aqui. Eu não trouxe a maior. Tem uma luzinha, não tem? Esse representa nós. Nós somos uma luz. Essa é a criação divina. Nós somos essa luz aí. Nós vamos explicar daqui a pouco. Quem disse isso para nós foi Jesus. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para ver nas vossas boas obras, glorificar ao Pai que está no céu. Mas ele também disse, eu sou a luz do mundo. A diferença está na intensidade da luz, mas todos nós somos luzes. Mas normalmente nós cobrimos a nossa luz pelas nossas atitudes, nossos atos. Então o que acontece? Só que é aí que ocorre. Nós não tínhamos essa informação. Onde estava tudo arquivado? Não está em mim. Já ouviram falar que pessoas perdem memória? Ninguém perde memória. Não perde o acesso no arquivo que tem. Esse é que é o problema. Alguém, quando trabalha na hipnose, ele vai naqueles arquivos, não é isso? Ele leva a pessoa até ali, e a pessoa recorda o que está acontecendo, aí ele traz o drama para ele, para a realidade, e às vezes a pessoa nem sabe devolver ele para a atualidade que ele estava.
E às vezes ele fica sofrendo mais tempo aí pelas recordações do passado que ele já deveria ter esquecido. Então não é simples mexer nesse tipo de serviço se a pessoa não está bem aparelhada para isso. E na sequência é o seguinte, que nós vimos aqui, lei de Deus, vontade de Deus, não é isso? Só que não podemos esquecer de uma coisa. No livro Gênesis, de Kardec, que foi escrito em 1868, já um ano antes do desencarne dele, ele lá no capítulo 11, item 28, ele diz o seguinte, que nós só começamos a conhecer o pensamento do Criador quando formos admitidos nos conselhos do Onipotente. Olha só, nós conhecemos o Criador quando somos admitidos no conselho do Onipotente. Se nós analisarmos a nossa maneira de linguagem, todos nós achamos que conhecemos Deus e Jesus, não é? Não é assim. Nós temos ideia de quem são, mas só iremos conhecer. Olha o ditado. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade, admitidos nos conselhos do Onipotente, conhecem o pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros, governantes planetários, ou seja, são níveis que nós estamos bem distantes ainda, nem do planeta saímos ainda. Então nós estamos buscando aqui saber qual é a importância da moral para o nosso comportamento. A moral é a essência nossa. Quem já leu aqui o livro Há 2000 anos, do Emmanuel, nós falamos aqui de não esquecer as vidas passadas. Tem pessoas que dizem, se eu lembrasse da vida passada, era melhor para mim, não é isso? Isso é apenas um desculpismo que nós temos. Emmanuel, no livro Há 2000 anos, ele conta para o Flamínio, amigo dele, que ele teve um sonho, onde ele foi levado numa banca, onde tinha lá uns togados, uns juízes, e dizem a ele, Públio, determinou-se, você renascerá num período de glória, de luz no planeta, terá poder, dinheiro, tudo à tua disposição. Quando receber um convite, larga tudo e atende o convite. E ele ficou impressionado com isso, chamou um amigo Flamínio e começou a falar com ele, e foi rebuscar o que eles haviam direcionado para ele, que tinha sido na vida anterior, o Públio Lentulus Sura. E ele chegou lá e mostrou os escritos, a efígie do Sura, e ele disse o seguinte, serei eu, Públio Lentulus Sura? E ele mesmo disse, a minha personalidade de agora envergonhava da anterior. Então, às vezes, nós temos vergonha do nosso passado, por isso que não deixa nós chegarmos com ele, não permite que nós evoluímos, presos no nosso passado. Quantas vezes nós, às vezes, temos um problema na vida atual, no passado, e ficamos presos a ela. Não desligamos, porque alguém nos agrediu, nos feriu, e nós ficamos dependentes do julgamento da pessoa, da sociedade. Quando isso acontece, só tem que fazer uma coisa, aceitar um convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí eu começo tudo de novo. É melhor começar de novo do que ficar andando para trás, ou estacionado em algum lugar. Nesse aspecto aí, nós vamos então agora ver o que tem a definição de Deus para nós. Está na questão número 1, não é isso? Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas nós temos irmãos que não acreditam em Deus, ou não aceitam a paternidade divina. Na questão número 4, Kardec faz a seguinte pergunta. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Se nós fizermos a pergunta aqui, vai ter resposta para todo mundo, não é isso? Então vai dizer a sua opinião, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Para facilitar o nosso entendimento, nós trouxemos nas próprias perguntas de Kardec, traz realmente uma maneira de facilitar essa resposta. Por que isso? O brasão do universo é unidade e variedade. Nós temos aí
hoje em dia, com a ciência, é um mundo imenso de galáxia, não é isso? Galáxia e galáxia, bilhões de planetas. A ciência mostra um mundo que a religião não consegue mostrar para nós. Só que um detalhe, a ciência avança mostrando a grandiosidade do universo, mas eles acham que em algum lugar deve ter algum planeta igual a nós com vida. Nesse mar de planetas, deve ter em algum lugar um igual a nós, como se nós fôssemos o único universo, quando a nossa doutrina diz que todos são povoados, porque são construídos para isso, é o que nós vamos ver aqui. Agora, olha só como faço o raciocínio na doutrina quando a gente está estudando, combinando informação. Na questão número 23, pergunta assim, o que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Esse aqui é o Espírito. Esse ser, por isso nós chamamos aqui de princípio inteligente, não o Espírito. Espírito só acontece no planeta. Nós vamos colocar Deus, vou até adiantar, Deus não cria espíritos. Nós vamos ver a criação já na própria doutrina espírita, né? Na questão número 23, nós já dissemos, o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Se nós formos na questão 27, Kardec pergunta o seguinte, há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem, sim, e acima de tudo Deus. Deus, espírito e matéria, o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Ora, o Kardec perguntou dois elementos só, não é isso? No universo só existem dois elementos, a matéria e o espírito? Não, acima deles Deus. Deus, espírito e matéria é o princípio de tudo que existe. Veja bem um detalhe, não é quase tudo, é tudo que existe. É bem afirmativo isso. Isso é que tudo. Então nós só temos três elementos para eliminar, para identificar a presença do Criador. Ora, o Criador é o que nós estamos querendo provar, não é isso? Então tira ele fora. Não precisa olhar ele. Ele é a razão de entender, ele é a presença dele. Sobra quem? A matéria em nós. Cadeira, você acredita em Deus? Não vai responder. Então não é na matéria. Sobra quem? Nós. Se eu não encontrar a resposta de Deus em mim, eu não creio nele. Mas ele crê em mim. Essa é que é a diferença. Esse é que é o grande problema que nós enfrentamos. E nós achamos que somos superior a isso. É por isso que nós estamos aqui nesse planeta, passando por isso. Sabe por quê? Aquilo que é chamado o pecado original. Não é o pecado original como é demonstrado para nós, não. É o pecado da origem. Não é a serpente com Adão e Eva, não. Não é nada disso. Nós vamos trazer já aqui para a nossa reflexão. Na questão de 540 é que está a nossa criação. No Livro dos Espíritos. Lá, depois de uma pergunta envolvendo que nós temos dois ambientes. O que é um ambiente? Só para entender. Ambiente, por exemplo, nós estamos aqui nesse salão. É um ambiente, não é esse salão? Esse salão aqui recebe uma vibração toda semana dos frequentadores, seja encarnados ou encarnados, e os pensamentos de cada um causam um efeito no ambiente desse salão. Para ter uma noção sobre isso, no livro Obreiro da Vida Eterna, eles vão visitar um centro espírita, onde a Adelaide, que é a mentora do livro, e o doutor Bezerra está conversando com ela lá no salão dela. E ela então diz para uma companheira levar o André Luiz para visitar o centro. Ele sai visitando, quando ele chega no salão de reunião, a companheira desencarnada, todos desencarnados, disse, olha, André, esse ambiente aqui é o mais difícil ser limpo, porque as pessoas trazem os problemas para cá e despejam aqui. Nós temos que fazer toda a asepsia do ambiente para poder atender no dia seguinte. É como a cirurgia que às vezes faz a limpeza antes de operar o outro, para evitar contágio. Nós não vemos isso. E aí nós lembramos que nós não cumprimos o que Jesus pediu. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E onde está o nosso pecado? Nós temos, por exemplo, eu não vou usar agora a palavra espírito, só vou colocar para vocês me ajudar. Deus criou os espíritos, como é? Simples e ignorantes. Simples e ignorantes, não é isso? Vou só agora adotar, não vou nem usar princípio inteligente. Deus cria todos nós simples e ignorante. Se nós aceitarmos essa resposta, nós temos que aceitar também realmente uma lei da igualdade. Se ele cria todos nós simples e ignorantes, por que uns obedecem e outros não? Me digam, respondam para si mesmos. Então a desigualdade quem faz somos nós, não é todo mundo. Porque ele não impõe nada a nós, nem Jesus impõe, nos deixa à vontade, só nos coordena, que Deus não quer ninguém servindo de má vontade. E olha só como está na 115, ele dá determinada tarefa a cada um de nós, uns aceitam sem murmurar, quem conhece a doutrina sabe que nós estamos falando, não precisa nem mandar ler, outros se rebelam e se revoltam, e para esses a eternidade é mais longa. Repara meu detalhe, eu sei que aqui ninguém nunca revoltou com nada, né? Ninguém se aborrece por nada, não é assim? Todo mundo calmo, tranquilo, aceita, né? Normal? Você devia ser promovido, não foi, mas eu aceito, eu pelo menos fico feliz, não é assim? Que beleza! Isso aí não é que a gente não está aborrecendo ninguém. Então é para o meu detalhe. Então o que acontece? Lá na resposta, não diz que eles não fizeram, só fizeram de má vontade. E aí nós passamos o recado para o atual estágio que nós estamos aqui. Todo aquele que entra numa experiência difícil, porque aceitou lá em cima fazer, desce aqui e começa a reclamar, ele não venceu a prova, vai ter que voltar e de novo repetir tudo outra vez. Então nós recomendamos o seguinte: 3 coisas a gente tem que evitar: revolta, desespero e remorso. A revolta é meio inconformismo com o que está acontecendo. O desespero é achar que não tem ninguém querendo me ajudar. E o remorso é: o que eu fiz não tem conserto. Sempre terá. Porque nós temos uma verdade para nós, que é imutável também, e nós temos certeza que vai acontecer. Qual é essa grande verdade? Todos somos imortais e todos vamos alcançar a perfeição. Quando nós lemos aqui, o doutor Bezerra Menezes colocou para nós, que a nossa consciência está no perispírito, nós devemos saber que nós temos vários atributos. São 11 atributos que nós temos. Nós possuímos para nos direcionar. Só que tem um que nós recebemos lá com o Criador. Quando o Criador nos cria, vê bem, aí eu nem falei da 540, né? Ele diz, assim, na 540 tem a nossa criação, ele diz, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado de espírito não está em condições de apreender no seu conjunto. É ali que começa. Cria um átomo primitivo. Esse átomo primitivo, ele gera uma centelha, que somos nós. Essa centelha está definida para nós na questão 88 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Eles dizem, para você não, mas para nós sim. Os espíritos são, se o quiseres, uma chama, um clarão, uma centelha. Então escolhe o tamanho dessa chama. A gente acha o seguinte, que é uma chama, né? A gente nem centelha a gente ainda é, porque não aumentou essa chama. Somos nós que temos que, pela nossa atitude na relação com os outros, construindo a nossa moral, é que nós começamos realmente
aumentar essa condição. E nesse aspecto aí, o que acontece? Aqueles que não obedecem e não fazem a vontade, eles são transferidos para o mundo transitório, que pega essa questão 234, 235, 236. Na questão 235, Kardec pergunta se aqueles mundos... Por que os espíritos... Qual o objetivo dos espíritos? Vão para esses mundos transitórios. Eles vão para lá, para esses mundos, para alcançar a felicidade que os eleitos alcançam. Então, aí nós já sabemos que tem um eleito que alcança esse nível. O outro é o filho pródigo, que Jesus conta na parábola dele, que vai transferir para um planeta. Jesus diz, olha só que Jesus na parábola do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos. O que ele está dizendo ali que são 2 comportamentos diferentes. O que obedece e o que não obedece. Aí que está o pecado da origem da criação. Por quê? Não aborrece, não é o Criador, não. O Criador, ele não opera na matéria. Então, é alguém indicado por ele que vai construir um planeta e passar a nos direcionar os nossos passos num planeta distante, que é uma escola de aprendizado, como é o hospital e prisão também. Cardeal Marlot, por exemplo, no livro do Espírito, ele diz, não deduzais das minhas palavras que a terra será para sempre uma penitenciária. Quer dizer, não será para sempre. Nós estamos numa fase agora de seleção para passar de prova de expiação para regeneração. Essa prova aí todo mundo está muito feliz com ela, desde que eu não seja levado para outro planeta atrasado. Nós sempre pensando, nessas horas não somos otimistas, né? Na hora de fazer, encolhe o corpo. Na hora de receber o pagamento, eu sou o primeiro da fila. Não é assim. Se eu entrar indevidamente lá, é só lembrar da parábola que Jesus disse, que o Senhor entrou e disse, cadê o teu veste nupcial? Ele não tinha. Então, pega ele, amarra as mãos e o pé e joga ele onde há fogo e ranger de dentes. Então, bem, dá para identificar, Jorge. Então, nesse aspecto aí, vamos ver uma frase de Jesus. 236, mundos transitórios. Kardec pergunta o seguinte... Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles é meramente temporária. Nós estamos até agora, Kardec, olha só, Kardec, quem estuda a doutrina, Kardec levava uma pergunta. Dependendo da resposta, ele fazia uma subpergunta. E dependendo da subpergunta, ele fazia outra pergunta. Nessa aqui ele fez 6 subperguntas. E quando ele pergunta, Aí na 236 ele diz, os que vão a esses mundos são seres corpóreos? Não. Quer dizer, ele perguntou se era ser corpóreo. Por que Kardec perguntou sobre esse ser corpóreo? Porque ele está mostrando para nós como é que é visto a nossa situação aqui do plano espiritual, porque ninguém trouxe essa informação para nós. Ele está montando essa informação para nós aqui. E nós vamos ter que começar a estudar, combinar com o Evangelho, porque foi o que Jesus prometeu para nós. Ele diz, não vos deixarei órfãos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que lançará luz sobre tudo que vos tem ensinado. Nós temos que estudar a doutrina para compreender o Evangelho de Jesus. Muitos de nós não lê nenhum nem outro. Como é que eu posso fazer o que Jesus pediu? Nos colocou em termos de vitória. E nós vamos ver daqui a pouco um detalhe aí. Aí na 236, quando ele diz que não são seres, os que não têm corpo, os que é estéril nessa superfície, os que os habitam de nada precisa. Ora, Kardec ouvindo que os que habitam esses mundos transitórios não têm corpo, não precisa de nada, é estéril lá, ele faz a pergunta dele, não vou nem falar nem a B nem a C, pulo para D. Sendo transitório o estágio desses mundos, a Terra um dia pertencerá ao número deles? Já pertenceu. Ou em que época? Durante a formação. Então nós estamos vendo aqui o planeta, a cidade distante, essa que nós estamos aqui. Nós chegamos aqui
E nós chegamos aqui, e aí nós começamos a ter que ver, a partir de agora, tem uma frase de Jesus que diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando nós falamos que Deus não cria espíritos, não é por nada não. É muito comum as pessoas não aceitarem. Deus é criador de tudo, passar tudo para Ele, né? Nós temos uma mania, o que Deus cria? Tudo. Não é não. Jesus diz, vamos pedir ao Pai que mande mais trabalhador. O próprio Jesus diz, eu e o Pai somos um. O Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, reparando, se nós não fizermos esse comentário da forma que nós vamos apresentar, então se Deus criou tudo, eu não tenho que ser grato com ninguém. Não, Jesus construiu um planeta para nós. Para a encarnação tem que ter um planeta. Porque, e não é, olha só, o planeta não é obrigatório, é necessário. Como é que nós podemos dizer? Na questão 85, Kardec pergunta: o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca teria existido e nada mudaria? De certo, não mudaria. Então, se o mundo corpóreo poderia deixar de existir, então, sem mundo, como é que tem reencarnação? Então, é necessário, não é obrigatório, mas faz um bem porque adianta o processo. E se até esse mundo de mundos aí, girando nos espaços, e não tem nenhum parado, está todo girando dentro da ordem matemática precisa, com a ordem celestial, é difícil chocar um contra o outro, porque realmente tem seres dirigindo tudo isso. É o que a mente aprovou. Então, quando nós vemos para o planeta, nós vemos e passamos por 3 estágios: reino mineral, reino vegetal e reino hominal. Reino mineral, vegetal e animal. No reino, só para ter uma noção, quem já leu o livro No Mundo Maior, em 30 segundos nós passamos toda a viagem nossa, que deve durar mais ou menos 3 bilhões e meio de anos, na nossa viagem até chegar nesse reino nominal aqui nosso. O Calderaro, conversando com o André Luiz, ele diz o seguinte: a crisada de consciência que reside no cristal, a rolar na correnteza do rio, está em processo libertatório. Na árvore frondosa que se apruma por séculos, adquirindo a memória. Na firma de Utilame, na sua cria recém-nada, está adquirindo princípio de amor. E no Singuaguinchá está conquistando a faculdade da palavra. Esses seres aí que estão viajando somos nós no estágio anterior, somos nós. O princípio inteligente, depurando para chegar no reino hominal, cumprindo aquilo que Jesus prometeu ao Criador. E ele diz, quando Jesus chama os seus engenheiros siderais, diz: façamos o homem a nossa imagem. Na Bíblia está lá, Deus disse: façamos o homem, mas esse Deus aí, por isso que Kardec, no livro dos Espíritos, na introdução, no item 13, ele diz: nós temos que ter cuidado com 3 palavras: alma, Deus e Espírito, que nós misturamos a função de cada uma. Então, o que está lá? E se Deus não opera na matéria, quem é que constrói? Está no Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo o que foi feito por intermédio dele, e sem ele nada se fez. Ele veio ao mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o recebeu. Mas todo aquele que o receber, poderão tornar-se filhos de Deus. Está falando de Jesus. Só que tem um detalhe, que nós às vezes não paramos para raciocinar. Se fosse uma coisa de interesse do dia de hoje, nós iríamos atrás da informação, né? Mas como é uma coisa que passou e já estou aqui, eu não estou nem aí para o passado. Mas repara bem, a gente não pensa, né, nessas coisas, né? Eu já estive lá, e às vezes eu não aproveitei as oportunidades que eu tinha. Então, nesse aspecto aí, a gente tem que começar a verificar o seguinte: como é que funciona esse processo todo de ter essa informação? Se Jesus constrói o mundo,
faz-nos passear. Aí nós vamos ter que entender o que é a doutrina dos espíritos e a doutrina espírita. Uma coisa, estão interligadas, mas não são as mesmas coisas. Vou até definir para você como nós enxergamos isso. Doutrina dos espíritos é o método, o sistema que poderá controlar as ações do princípio inteligente depois de passar pelos reinos minerais, vegetal e animal. É para controlar, porque nós somos incontroláveis lá na criação, ninguém mexe conosco. Então nós temos que ter um sistema para nos controlar. Esse controle é feito sobre nós, sabe como? Nós passamos pelo mineral, vegetal e animal. Quando chegamos no hominal, que é façamos o homem a nossa mais semelhança, aí nós vamos receber, só aí que nós recebemos um perispírito. E nesse perispírito, além do princípio inteligente, aliás, do instinto que o Criador colocou em nós, o Criador só coloca o instinto em nós pelo seguinte: quem lê as questões dos instintos, na 73, lá diz: o instinto é a inteligência sem raciocínio. Mas com o aparecimento da inteligência, na 75, Kardec pergunta, o instinto deixa de ter importância? Não, o homem é que não dá valor, quer dizer, nós é que não damos valor. O instinto, muitas vezes, é melhor conselheiro do que a razão. Ele nunca se transvia. Porque, qual é a ideia que você imagina? Olha só, para construir planeta, um ser que foi criado igual a nós, simples e ignorante, teve que atingir uma condição elevadíssima para construir mundos. E lá não tinha perispírito, que não havia mundos. Então o instinto guia. É uma espécie de guia nosso. Ele não nos obriga a fazer, mas mostra quando nós estamos errando demais. Vai nos reconduzindo, até a gente chega no final. E muitos já chegaram, então funcionou. Mas alguns que colaboram na obra da criação podem agora melhorar o processo. Como assim? É simples, olha, é melhor perder alguns bilhões de anos construindo um planeta para vocês, para nós, fazer passar pelo reino mineral, vegetal, animal, depois passar pelo hominal. Olha só, é um trabalho até bem reduzido do trabalho que a gente dá lá na origem. E é simples porque não somos nós que fazemos, nós só nos beneficiamos disso. Aí nós vemos que é o seguinte, o que falta em nós também é outro item dentro da moral: gratidão. Não leva. Ninguém nunca me deu nada, não é assim que nós falamos? Porque eu não conheço a origem das coisas. Nunca me deram um pedaço de pão. Como é que Jesus diz? Dai de graça, que de graça recebestes. No Evangelho de João, no Sermão do Cenáculo, Jesus agradece ao Pai. Até 2000 anos, eu ia falar e acabei esquecendo, até 2000 anos, nós não tínhamos ideia da existência de Jesus, concorda? E por que ele não foi enfático quando esteve aqui conosco? Porque quando ele era anunciado, olha só, Moisés veio, fez maravilha, abriu o mar, realmente enfrentou o faraó, liberou o povo hebreu, e o povo hebreu realmente reverenciava Moisés. 40 anos andando no deserto. E Josué pega o povo, passa a conduzir o povo, atravessa o Jordão a pé, fecha o Jordão, a correnteza do Jordão, atravessa a pé, atravessou todo mundo a pé, 1 milhão de pessoas atravessando e a água subindo, e eles atravessando. Depois, antes de sair, autorizaram a José dizer: olha, para mostrar que nós estamos com você, como tiveram com Moisés. Cada um da tribo vai descer, pegar uma pedra e fazer um monumento aqui para mostrar que vocês atravessaram a pé aqui. Isso aí, esses prodígios enchiam os olhos dos judeus. Nós também estivemos naquela época lá, gente. Não vamos reclamar deles, não. Nós estivemos nessas épocas todas. A reencarnação é isso. Você está presente em todas as ocorrências. Ou só nessa? Que encarnacionista sou eu, só estou nessa?
Depois que melhorar tudo é o que eu chego? Não, tem que carregar a pedra também. Deu para entender? Então, bem, nesse aspecto aí, a gente começa a ver o seguinte, espera um pouquinho, já passamos por tudo isso. Só que aí veio o anúncio que viria o grande Senhor. Isaías falou, Malaquias diz que aproxima-se o grande dia do Senhor. Eles estão esperando. Surge Jesus. Jesus começa a conversar com João Batista. Olha só, João Batista conversando. João Batista é uma reencarnação, para quem não sabe, de Jacó, Moisés e Elias. São os três reencarnados. Existência dele anterior, personalidade dele anterior. Está no livro Universo e Vida, da edição da Federação Brasileira, Federação Espírita Brasileira. Só que quando Jesus perguntou a ele, elas foram perguntar a João se ele era o profeta, se ele era Elias ou Jeremias, um dos profetas. Não, não sou. Mas no meio de vós, alguém que eu não sou, desatará a correia da sandália dele. E na verdade, Jesus era primo dele, brincaram junto quando criança, ele não sabia quem era Jesus. Jesus, quando começou, João deixou o planeta, ele começou a ter um contato com os judeus. E os judeus às vezes perguntavam a ele assim, que ele falava, eu vim em nome de meu pai, eu agi em nome de meu pai. Aí eles perguntaram, quem é seu pai? E Jesus respondia, meu pai é aquele que vocês chamam de Deus. Olha só, não é uma afronta? Agora imagine só para efeito de raciocínio. Se Abraão foi Salomão e foi Simão Pedro. Abraão, Salomão, Simão Pedro. Isaac foi Isaac, Daniel e João Evangelista, depois Francisco de Assis. Jacó, foi Jacó, Moisés, Elias e João Batista. E José, que é o bisneto de Abraão, foi José, depois Davi, Paulo de Tarso e Martinho Lutero mais recentemente. Olha só. Jesus conversando com o doutor da lei ali, ele falou o seguinte, Abraão, eu conheço Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí eles viram, mas você não parece ter 50 anos, como é que você conhece o nosso pai Abraão? Ele disse, o dia que Abraão me viu, ele alegrou-se diante de mim. Quando ele disse quem ele era, para Simão Pedro, que estava ali, que era uma reencarnação de Simão Pedro. De Abraão. Imagine, ele não falou assim, só disse, o dia que ele me viu. Imagine se ele dissesse que o João Batista que está lá é o Moisés que ele adorava, no calabouço de Herodes. Ele ia ser ridicularizado, não seria? Como nós hoje às vezes somos quando divulgamos essas, só vem porque vem de fontes dignas de confiança. Senão não divulga, mas nós temos que saber que ninguém chega de graça. Já ouvi falar de graça? Todos nós queremos sempre uma bênção da graça, não é isso? A bênção da graça existe? Existe, mas não tem bênção de graça. É conquistado. É luta. Vem, mas não é para cair do céu, não. É para buscar, trabalhar e acumular valores. Então, o que ocorre? A doutrina dos Espíritos é todo esse processo nos fazer passar para chegar nesse estágio aqui. E Jesus, como eu estava comentando, ele no Evangelho, no capítulo 17, ele diz o seguinte, ele agradece ao Pai a tarefa que ele fez. Ele diz, Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me desse para fazer, que éramos nós aqui. Completou a obra dele. Quando faz a experiência aí, a vacina, por exemplo, depois que é aprovada, aí todo mundo está bem, não é isso? Porque convenceu. É a verdadeira. Qualquer coisa tem que provar que tem eficiência. Então, ele provou que funcionou o sistema que ele construiu no planeta. Que é construído aí não é uma varinha de condão, não, é trabalho, trabalho, trabalho.
Para ter uma ideia da dificuldade que é. Quem leu Emmanuel, quando o planeta nosso foi colocado em órbita, e Jesus que o colocou, ele diz que todos os governantes planetários saíram dos seus governos de planeta e vieram para cá, porque poderia dar alguma coisa errada nos cálculos matemáticos que teria que colocar em órbita, que não para o sistema de girar, não. Tem que colocar girando tudo dentro da obra matemática que tem para um não ferir a mecânica da outra. Aqui teve um pequeno errinho, que Emmanuel chama de a âncora do nosso planeta, é a nossa Lua, que mantém o equilíbrio. Nós conhecemos, a Lua mantém esse nosso equilíbrio aqui, para não precisar mexer mais no planeta. Mas mantém, uma Lua só corrigiu. É como às vezes eu comparo, sabe antigamente quando a gente ia calibrar o pneu, batia aqui o chumbinho ali? Era isso aí, coloca o chumbinho ali para calibrar. Quem conhece, não bate aqui não, porque não é. Ele sabia calibrar. Assim são os que controlam também o nosso planeta aí. Tudo é ciência. O nível é do cientista. Às vezes alguém que faz um caldo de cana, ele também é um cientista. Porque ele está fazendo aquilo ali, sabendo que cana que ele está utilizando. É ciência que às vezes nós não valorizamos, mas que é importante para nós. E nesse aspecto aí, veja bem, a nossa origem. Kardec, na 190, ele faz a seguinte pergunta: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Ou seja, nós chegamos no reino nominal, somos preparados para a reencarnação. Então, Kardec quer saber como é a nossa situação na primeira encarnação. Olha o que os espíritos respondem. O da infância da vida corporal. A inteligência apenas se desabrocha para a vida. Olha só, Kardec pegou essa questão 190, começou a estudá-la ao longo do tempo, e ele volta de novo para perguntar de novo. Só que quando ele volta para perguntar de novo, para tirar a dúvida dele, já está na 607. Olha o que ele pergunta, mas ele está estudando. Ele não vai mexer em nada, mas vai manter lá as perguntas colocadas. Então ele faz a pergunta, partindo da resposta da 607, ele faz a pergunta seguinte: onde passa o espírito essa primeira fase da sua experiência? Quer dizer, se não é ali, onde é que ele passa essa primeira... numa série de existência que vocês chamam de humanidade. E ele diz, de certo modo, um trabalho preparatório, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. E aí entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Essa é outra coisa que nós temos que colocar em nós, responsabilidade do que nós fazemos, a cada um segundo as suas próprias obras. A cada um. Então aí está a igualdade também. Isso é igualdade. Quando Jesus diz, ninguém sai enquanto não pagar o último ceitil. É igualdade também. Nós às vezes achamos que, tem pessoa que tem uma vida boa e a minha é difícil. O que eu fiz a Deus para merecer isso? Nós não sabemos, mas Ele sabe por quê. E às vezes nós pedimos isso. Vou colocar uma irmã nossa no Céu e Inferno, que ela teve uma vida muito difícil na existência, e ela acabou trabalhando, morreu os patrão, ela não recebia nada, ainda cuidou da filha do patrão. E foi em 50 anos fazendo isso. E aí a comunidade dela ficou extasiada com aquilo, ninguém faz isso. Aí quando ela desencarnou, Kardec chamou ela para uma entrevista, na evocação. Por que ela fez aquilo? Olha, porque em outras existências eu fui muito rica, eu dava muito, mas era pouquinho a minha resposta lá em cima. Quem tem muito e dá muito, não tem o mesmo efeito lá em cima. Aí eu pedi uma prova difícil para crescer mais rápido. Eles me deram, eu venci. Ele agora não está mais aqui. E nós só pedimos as facilidades, já notaram isso? Aí vai levar mais tempo, só isso. Vai chegar? Claro que vai.
que na questão 116, lá diz, todos se tornarão perfeitos. Não tem nenhuma condicionante ali. O que seria condicionante? Uma coisa que eu tenho que fazer, todos vão se tornar perfeitos. Quando? Depende de nós. Essa é a consolação do Consolador. Depende de mim, não é de ninguém. Mas nós temos a mania de culpar os outros. Isso chama-se transferência de responsabilidade. Doutor Pisanese transcreve para nós, no livro que nós mencionamos já, um texto de um companheiro, do mentor daquele grupo que ele estava atendendo. E ele diz o seguinte, há períodos na existência de um homem, como de uma sociedade, de um povo, em que seus erros transvasaram da órbita razoável num planeta de provas e expiações. É quando então estão entregues a si mesmo, agindo inteiramente em liberdade, sem nossa intervenção em nenhum ato de suas vidas. Ou seja, quando nós erramos demais, que não tem jeito, sabe o que eles fazem? Deixa entregue, a gente briga para ter o livre-arbítrio, não é isso? Eles dão. Só que a gente começa a entrar em cada caminho errado, que aí depois não sabe onde chegar. Sabe aquele, é o seu caminho, né? E vai sair andando. Daí a pouco está perdido, procurando socorro para sair dali. Está perdido, não é assim? É o que acontece. Aí eles voltam. E aí ele usa uma frase aqui que ele diz o seguinte, a história messiânica do filho pródigo não poderia ser melhor imaginado para retratar a marcha da humanidade do que foi pelo nosso mestre Jesus Nazareno, que Jesus conta para nós todos conhecemos, só for dar os pequenos detalhes. Jesus disse que o filho mais jovem, quer dizer, aquele sem experiência, pediu para sair de perto do pai. Então ele saiu de perto do pai e foi para uma cidade distante. Chegando na cidade distante, ele começou a gastar tudo os recursos que ele tinha e começou a passar necessidade. Foi levado para trabalhar, para dar comida para os porcos. Dando comida para os porcos, nem a comida dos porcos permitia que ele comesse. Chegou no fundo do poço. No fundo do poço. Aí ele cai em si, diz Jesus. Cai nesse, ele diz, os serviçais do meu pai, olha só, os serviçais do meu pai têm melhor vida do que eu. Eles lá têm pão em abundância e eu aqui passando fome. Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E levante e vai. E quando eu chegar diante de meu pai, eu direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele vai e faz esse estudo. E quando o pai o recebe, ele diz, vem com os serviçais junto, o filho diz, pai, peguei. Ele, não, filho, você estava perdido, se encontrou, estava morto e reviveu. E aí os serviçais ali do lado do pai diz, prepara a sandália do meu filho, o anel do meu filho, a roupa do meu filho. Outra coisa, manda matar o novilho para dar uma grande festa para o meu filho. Aí começa a festa. O filho que nunca errou está lá no campo trabalhando. Quando ele chega, ele pergunta a um dos serviçais, que festa é essa? Olha só o detalhe de Jesus. Teu irmão voltou, não é nosso irmão, que nem todo é filho. Nós somos filhos, mas não agimos como tal. Teu irmão voltou e teu filho, teu pai não falou nosso pai. Deu para entender o detalhe? Aí Jesus está falando, gente. E um detalhe, quem resgatou essa palavra foi Lucas, 22 anos depois da crucificação de Jesus. Se ele não tivesse resgatado, nós nem sabíamos dela. Mas lá de cima ele sabe onde está guardado. E manda procurar para escrever. Porque eles estão acompanhando a nossa marcha. E sem isso a gente fica sem elemento até para analisar as coisas. Então, o que acontece? Então, o filho se aborrece. Seu irmão voltou e seu pai mandou matar no vergonha. Aí ele volta. E Emmanuel comenta isso para nós. Ele diz que o filho, que nunca errou, diz, mas respondendo ele diz ao pai, eis que te sirvo há tantos anos sem jamais transgredir um mandamento teu e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos.
E Emmanuel diz o seguinte, que a parábola do filho pródigo, normalmente a gente só olha o do pródigo, como o filho ficou lá. Quando ele recrimina o pai, olha só o detalhe. Ele reclamou que ele não tem um cabrito. Ou ele não deixa não o outro comer a camisa dos porcos, ele não sabe disso, porque quem passou o irmão aqui foi. Nós às vezes não sabemos o que ele passou para ter o que ele tem. E ficamos julgando por nossa conta. Que moral nós temos para fazer isso? E esse filho aí, quando ele reclama disso, o Emmanuel diz que ele é, na verdade, ingratidão filial dele. Mas eu penso diferente. Eu tenho que pensar como eu estou aqui. Gente, se esse meu irmão que nunca errou está reclamando por causa de um cabrito, imagina como eu era antes de vir para cá, para essa escala. Hã? Que trabalho que eu não dava lá para eles. Que lá não se mexe com isso. Então tem que pensar por que nós fomos tirados lá e trazidos para cá. Se nós começarmos a refletir, nós não vamos sair daqui enquanto não acertarmos a conta com a lei, não é isso? E nesse caso é o seguinte, outra ingratidão que nós comentamos, conhece a parábola das bodas dos filhos? Na boda do filho, o Senhor vem convidar para a festa das bodas, que está se aproximando. Cada um dá uma desculpa, olha só. É a glória do Filho, vai realmente libertar todo mundo aqui, passar por um estágio diferente. Ah, não, o que eu fiz, eu não tenho que dar conta para ninguém. Não vou, não, eu tenho uma casa para tomar conta. Cada um dá desculpa, não vai. Convida os outros, então, vocês não querem vir? Depois fica reclamando, não foi para a festa. Eu dou um duro danado, mas foi convidado e não foi por quê? Porque ainda não entendeu que ele tem trabalho, que é concedido a ele a condição de crescer, as condições, e foi criadas as condições para que ele fizesse isso. Enquanto nós não agradecemos o que recebemos, nós vamos ter sempre encontrar dificuldades para receber coisas novas e coisas que nós precisamos. Que quem não sabe, diz isso, o Aniceto que diz isso, quem não sabe agradecer não merece receber. Não sabe pedir, nem merece receber. Às vezes, nós estamos iniciando uma conversa, às vezes nós estamos com uma dificuldade muito grande e nós pedimos que nos oriente. Me manda uma ideia, Bezerra Menezes, para a gente mudar o nosso comportamento. Eles projetam em nós uma ideia, nós cumprimos aquilo ali. Olha, aí ele diz, a minha ideia deu certo, nós pedimos para orientar durante as horas de sono, alguém em nome dele vem e orienta, é o que eu fiz, olha, eu tive uma sorte, né? Ninguém acha que teve ajuda, teve uma sorte. E aí o que acontece? Eu peço uma vez, deu certo, quando estou enrascado, eu peço outra vez, ele me ajuda outra vez, peço 3 vezes, acontece, eu torno a pedir. Eu comecei a ser pedinte, nessa mania, sou eterno pedinte, não é isso? Na sexta vez, para de atender. Ele está errando porque ele sabe que nós estamos consertando. Deixa ele consertar o erro dele, senão nós vamos ser responsáveis pelo desvio dele. Ele vai se acomodar com o nosso atendimento. Suspende. Mas é olho gordo. Não é olho gordo, não. É acomodação, gente. Nós percebemos o detalhe? Olha, não é bom falar para ninguém que eu tenho, está inveja. Sim, às vezes realmente tem. Jesus tem uma frase que ele diz, entra no teu quarto em secreto, dizer ao Pai o que você precisa. Mentalmente, o Pai lê o pensamento. Não, nós saímos cantando para todo mundo o que nós vamos ganhar, não é isso? Aí vem as invejosas mesmo, manda fazer uma coisa, você é chamado de mandado, manda fazer um trabalho mandado, ele coloca isso no livro dele, encarnado mesmo faz isso. Aí vai lá, não, muda a ideia do chefe a respeito dele. Aí chega, nós mandamos aquela cartinha para você ser promovido, mas aí fulano está aí há mais tempo, nós vamos dar uma chance para ele. Tudo bem, você se incomoda? Não, eu vou dizer que não, né? Vocês que sabem. A gente fica feliz da vida, não é assim?
Trocou. Eu já tinha comentado com todo mundo, já tinha até marcado almoço para comemorar. E aí, se o outro me convidar, ainda vou no almoço, mas se não convidar nem pagar o almoço, eu consigo, porque eu não tenho o aumento que eu esperava, não é isso? Então, são essas coisinhas que nós vamos vendo a respeito, que nós vamos comentando. E Bezerra de Menezes traz uma coisa para nós sobre a palavra. Ele diz, a palavra, vibração divina do pensamento. Porque, olha só um detalhe, nós temos que guardar as informações, eu sei que é difícil. Lembra que nós falamos que nós chegamos aqui e não temos corpo? Se eu não tenho corpo, não tenho como falar. Quando nós passamos no reino animal, como chegando nos últimos estágios, são criados nos nossos órgãos, que saem na nossa laringe, os recursos para os animais se comunicarem em si. Só a centelha comunicando, se comunica na sua linguagem. E aí nós, quando chegamos nesse estágio, também comunicamos com eles. As cordas vocais, olha só um detalhe, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. O que eu estou falando? Eu estou fazendo o seguinte, estou passando o ar pelas cordas vocais, a minha mente controla as cordas vocais, dividem nesse som do ar que passa, e ele dá sinal, ideia de palavra para todo mundo compreender. É assim que funciona. Como no piano, você toca um piano, uma música, você sabe qual é a música pelo tom das notas que vem, ou não é assim? Então, passa, a mente, nós não imaginamos isso, nós fomos treinados para isso, quando passamos no reino vegetal. Só que se eu não falar o que eu tenho que falar, dizer que diz isso, vem na próxima, mudo ou gago. Qual é a outra? Jesus falou isso no Evangelho: se todo direito é motivo de escândalo, é melhor que lance ele fora de ti, pois é melhor entrar na vida sem um dos teus membros e todo o seu corpo ser lançado no inferno. Então, repara bem o detalhe: nós falamos aqui que nós não lembramos da nossa vida passada, não é isso? Dessa aqui, nós vamos lembrar aqui do que fizemos ou deixamos de fazer. Mas, do outro lado, quando nós voltar aqui, não vamos lembrar de nada que nós aprendemos aqui. Então, nós temos que aprender a interiorizar em nós aquilo que nós é importante. Que é interiorizar em nós. Não ficar só ideia, na memória do perispírito. Por quê? Quando eu vier aqui, se ele estava aqui, ele já vai passar para cá e o outro entra aqui. Aí eu não tenho acesso aqui embaixo, que eu não guardei em mim. Está no perispírito, ele está abaixo de mim, e eu não treino para chegar lá para alcançar. Tem uma vaga ideia. Mas nós temos um exemplo de alguém que consegue isso. Alguém aqui já leu o livro Paulo Estevão? Paulo Estevão está lá, é só ver. Paulo Estevão, ele, o Gesiel ainda, né? Gesiel, ele é perseguido, ele não faz nada de errado, é o pai dele que fez uma confusão danada, colocou fogo nas propriedades do lado. Ele é um caráter moral irretocável, moral, e sofreu perseguição, porque ele ficou do lado do pai no momento difícil. Até na surra que o pai levava, ele quis se colocar. Ah, já que você quer, então deixa ele aí. Foi vendido como escravo. E ele teve, viajando de barco com o representante de César, o representante pegou uma doença. E ele era uma pessoa ilustre. E o responsável pelo barco viu que só tinha uma pessoa ali capaz de ter cuidado com aquele homem, Sérgio Paulo. Então pediu a ele: você pode tomar conta dele? Ele foi lá, dava banho nele, preparava ele de todas as maneiras, recitava, orava por ele. Depois de uma viagem, ele pega, realmente o homem fica curado. Mas ele ficou doente. Joga ele no mar, não serve para mais nada. Já te curou? Não posso. Olha que moral. Minha consciência não permite isso, minha moral não permite isso. Eu devo a minha vida a ele. Ele não ia jogar ele, consta que jogou. Eu deixo ele na praia.
e faz isso. E diz, Gesiel, você está me entendendo? Eu sei que essa febre aí tira a noção nossa, eu passei por ela. Eu só te peço uma coisa, não conta ninguém quem você é, nem quem te deu a liberdade, senão se coloca em risco minha posição dentro do império. Você está me entendendo, Gesiel, meu irmão? Estou. Ele balançou a cabecinha, deixou ele na areia. Deixou ali na areia, com a bolsa cheia de dinheiro. De madrugada, vem um ladrão. E esse ladrão tem o nome dele, né? Eu esqueci o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro. Ele é citado no livro, com um punhal na mão, dizendo, não me mate, eu tenho aqui, deu o dinheiro todo. Oh, como você é generoso, né? Generoso. Aí disse, me socorre. Aí ele pegou, você não conhece? Ele lembrou dos homens do caminho, levou até Simão Pedro cuidando dele no febril, ele recitava Isaías. Quando ele terminou, o tratamento dele estava recuperado. Simão Pedro se aproximou dele, conversando com ele, disse, você que tem um grande conhecimento dessa escritura, por que você tem tanto amor por Isaías? E disse, porque eu creio, Isaías ditou e cantava a vinda do Salvador, eu tenho certeza que ele virá. Quando ele falou isso, Simão Pedro se emocionou. Mas você não sabe, o Salvador já veio. Onde está ele? Eu quero falar com ele, me mostra, me leva até ele. Aí ele conta. Desfez Jesus crucificado em Jerusalém há 1 ano atrás. Por 1 ano ele não encontrou com Jesus, mas já estava com ele. Aí o Simão, ele diz, como uma ovelha foi levada ao matador e não abriu a sua boca. Mas quando ele oferecer a sua vida, o poder do Criador crescerá sobre ele. Repetiu tudo que Isaías coloca na 53. Simão ficou tão emocionado, disse, vou trazer as anotações de Levi. Trouxe as evangelhos de Mateus. Quando ele começou a ler o evangelho de Mateus, olha só qual é a reação dele. Sermão do Monte, ele chorou. Sensibilizou-se e chorou. Como se aliviava ao analisá-lo, porque agora ele fez uma reflexão dele. Sem conhecer Jesus, ele fazia tudo que Jesus pede no Evangelho, olha só, porque ele interiorizou nele em vida anterior. Então é possível, se um consegue, o outro também consegue. O que falta em nós? Determinação. Lembra dos 4 verbos? Aprender, compreender, aceitar e fazer. Então, fazendo, interiorizando, quando nós voltarmos aqui, teremos o privilégio, de alguma forma, chegar até nós essa informação. E nesse aspecto aí, completando o trabalho do Dr. Bezerra, que ele colocou para nós sobre... Onde é que eu coloquei aqui? Aqui embaixo. Nesse caso, eu tenho que ler o que ele colocou. Ele diz o seguinte, não obstante há espíritos que reencarnam padecendo a penalidade da mudez, porque delas se serviram no passado pelas intrigas, só mencionei, mas não disse que foi ele que disse, né? Intrigas e calúnias, blasfêmias e insultos, porque aí Jesus diz, a boca fala o que está cheio o coração. Todos nós temos perseguidores ao nosso lado. E quando Jesus diz sobre como agir com o perseguidor, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue e calunia. Quem faz isso na prática? Por que Jesus manda fazer isso? Simplesmente porque o perseguidor, ele sabe quem sou eu do passado, não da agora. Mas na ideia dele eu não mudei nada. Eu, às vezes, quando penso nisso, eu me imagino, Dr. Bezerra tem o filho dele perseguido dessa forma.
Ele conta isso no livro A Loucura sobre o Novo Prisma. Imagine o seguinte, vocês conhecem o Salmo 23? Só vou encerrar com ele aqui. Salmo 23. No Salmo 23, imagine que eu tenho um desafiador do meu lado, me acompanhando, me dando rasteira toda hora. Eu estou quase chegando lá, ele me puxa para trás, eu chego na minha frente, né? Outro chega na minha frente. Ele não me deixa ganhar uma corrida. E aí, quando eu for orar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas vai faltar mesmo, que eu não vou deixar. E Jesus manda orar por ele, não manda? Eu não preciso mudar nada, só encaixar ele na minha oração. De que maneira? É só colocar ele. Então, o que eu faço? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos fará descansar em pastos verdejantes, conduzindo-nos por águas mansas e tranquilas, irá refrigerar nossa alma, guiando-nos pelas veredas da justiça, por amor a seu nome. Mesmo que tenhamos que passar pelo vale sombrio da morte, não deveremos ter medo algum, porque o Senhor estará conosco. Permita, Senhor, estarmos contigo, pois apoiado no teu cajado, no teu bordão, seguiremos nas tuas pegadas e orientado pelas lições do seu santo evangelho, alcançaremos a morada que tem sido preparada desde a criação do mundo, e bondade e misericórdia descerão sobre todos nós. Faremos parte do teu imenso rebanho, te aceitando como nosso pastor e seremos das tuas ovelhas, para que haja um só rebanho e um só pastor, e nada nos faltará. Que Jesus abençoe, que assim seja. Pois é, né? Todos conseguiram acompanhar tudo direitinho, né? Sem qualquer dificuldade, né? Podemos até fazer um testezinho, uma prova rápida, assim, né? Aí a gente fica impressionado, é muito conhecimento, né? Mas não caiu do céu, tá? Não foi... Ajuda tem, lógico que tem que ter, mas não caiu do céu, nem foi nenhum privilegiado. Correu atrás, estudou, e aqui vem dividir conosco, né? Essa fartura de conhecimento, né? E a gente fica assim, ó, estatalado, com os olhos regalados, tentando acompanhar, ainda está tentando aqui, mas ele já chegou lá e a gente ainda está tentando aqui. Não é assim que acontece? Vamos correndo atrás, né? Correr atrás de quem pode nos auxiliar nessa caminhada, né? É isso aí. Mas é sempre um prazer ter o nosso irmão aqui na nossa casa. É sempre gratificante, né? E o que a gente pode dizer é muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Leve o abraço fraternal da Casa do Caminho para a sua casa. E esse ano não dá mais, mas ano que vem, com certeza, teremos um novo encontro. O nosso muito obrigado. E tá bom, obrigado. E em seguida vamos aos nossos passos. Os meus passos sempre
preço que dou, eternamente serei devoto do seu amor. Eternamente serei devoto do seu amor. Jesus querido, amado Mestre, gratidão é o que queremos exercitar neste momento. Como ficamos gratos, Jesus querido, por entendermos que a Tua misericórdia se faz e nesta noite se fez sobre todos nós. Sim, podemos até nos sentir privilegiados, porque fomos convidados, Teus convidados, Jesus querido, a participar deste banquete de luz, de paz, de harmonia. Ambiente este em que apacentou os nossos corações e as nossas mentes, serenou as nossas inquietações, acalmou as nossas dúvidas, mas acima de tudo, Jesus querido, tivemos o privilégio de ter entre nós o nosso irmão Manuel Messias, que com tanta propriedade aqui traz a sua mensagem edificante, logicamente fruto de muito estudo, e divide conosco. Saímos da tua casa um pouco mais ricos, porém muito mais responsáveis. É sim, quão gratificante, Jesus querido, é podermos te sentir entre nós, através dos teus mensageiros, desses abnegados trabalhadores a teu serviço, a serviço do bem, como é o nosso querido bezerro. Permita-nos, Jesus, estarmos sempre aqui, neste pontinho de luz, onde Tu estende a Tua bênção e o Teu amor sobre todos nós. Mas que possamos sair da Tua casa em direção aos nossos lares, levando para todos a quem encontrarmos no nosso caminho e nos nossos lares um pouquinho desta paz, desta luz e deste bom-estar todos nós sentimos neste momento. Mas é lógico, Mestre amado, que como incipientes nesta caminhada evolutiva,
ainda precisamos te rogar, não mais por nós, que já temos o suficiente, já te conhecemos, já conhecemos esta doutrina que nos orienta, nos guia. Mas precisamos sim rogar por esses nossos irmãos que perambulam pelo nosso planeta, que aí estão com fome, sede, frio, nos campos de batalha, sem paz e sem trégua. Que todos eles possam ser envolvidos no teu amor, Jesus querido, aliviando-lhe também dores e sofrimentos. Precisamos te rogar por todos aqueles enfermos que nesta hora, nos hospitais ou nos seus lares, num leito de dor, sintam as tuas mãos benditas, como médico de alma que és, aliviando dores e sofrimento. Se conosco, Jesus, fortaleça-nos na fé, na coragem, nesta nossa caminhada. Mas também sentimos necessidade de rogar ao nosso querido Ismael, nosso guia espiritual, anjo guardião do nosso Brasil. Querido Ismael, com toda a sua falange, e sob a bênção de Jesus, abençoe o nosso país, que vive também momentos delicados, mas que possamos mudar as nossas vibrações, que sejam energias do bem, do amor e da fraternidade, que ao invés da briga e desentendimento, possamos todos nos unir num só pensamento e num só objetivo. Ilumine a todos os nossos políticos, todos aqueles que têm a decisão de comandar, para que sejam envolvidos e orientados pelas forças do bem, neutralizando toda e qualquer energia negativa, e que possamos nós, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, cumprir a missão espiritual que lhe foi confiada, e que possamos merecer dias de paz, harmonia e união. Obrigado, Jesus querido. Obrigado, Mãe Santíssima, que nos abençoa sempre. Obrigado aos nossos amigos espirituais, ao nosso querido Bezerra. E obrigado, acima de tudo, ao nosso Deus, ao nosso Pai, por mais este dia. Assim sendo, damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo muito que a vida me deu, pelas lindas manhãs de verão, pelos campos em flor, pelos grandes amigos que fiz, por sorrir tendo peito a doer, e saber das belezas da vida, ganhar e perder. Obrigado.
as lutas, a glória e a paz. Pela voz que me deste, Senhor, para viver e cantar. Obrigado, Senhor, pela fé. Obrigado por tudo que é meu. Obrigado, Senhor, pelo muito que a vida me deu. Obrigado, Senhor, pela fé. Obrigado por tudo que é meu. Obrigado, Senhor, pelo muito que a vida me deu. E obrigado a vocês, meus amigos, que Deus me deu. Obrigado, Senhor, pelo muito que a vida nos deu e nos dá, né? E vai continuar nos dando. Obrigado, Abisa, pelo carinho e atenção. Obrigado à presença de todos vocês, que sem vocês nada seria possível e também não teria razão. Só lembrar das nossas campanhas permanentes, do quilo, não esqueça de trazer o quilinho. E não esqueça também da nossa campanha do enxovalzinho de bebê. Aqueles que desejam contribuir, procurem a secretaria, por favor. E aquela nossa campanha, que será no dia 4 de dezembro, né? No Centro de Convivência da Terceira Idade, em Itaguaí. O que precisamos está lá escrito, não adianta eu falar que ninguém vai guardar, mas está escrito lá no quadro de aviso. Quiserem trazendo alguma coisinha daquela para a gente ir compondo os kits para a nossa visita no dia 4 de dezembro. Muito obrigado pela presença de todos e vamos na paz de Jesus.